E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembro que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? É muito natural após uma derrota, especialmente uma tão dolorosa como foi ontem, consequente eliminação da Copa do Brasil, nós torcedores comecemos a tentar achar culpados de uma eliminação, seja para escolher quem é que não pode ficar no clube ou para tentar entender o que é que aconteceu dentro de campo. E aí muita gente pegando no pé do Rogério Ceni por algumas escolhas ali questionáveis, seja na escalação ou nas substituições, mas sinceramente se fosse para escolher, eu acho que o Rogério Ceni tem sim a sua parcela, mas ele não é nem 10% culpado da eliminação do Cruzeiro como um todo. Isso passa muito pelos atletas, um pouco por ele, passa também pela diretoria, que é a maior culpada de todas, e passa até pelo nosso ex-treinador Mano Menezes, porque foi ele quem montou esse elenco, E claramente esse elenco do Cruzeiro precisava ser mais renovado para essa temporada. Concordo que o Rogério errou muito nas substituições, sinceramente acho incompreensível a entrada do Ariel Cabral, como falei na live ontem. Na coletiva após o jogo, o Rogério tentou explicar essas situações. Ele falou que a entrada do Ariel basicamente foi porque além do Dedé estar lesionado, o Léo tá com problema de ritmo de jogo, ele botou o Ariel Cabral porque queria colocar um jogador com bom passe no meio campo. O problema é, essa questão do Ariel Cabral ter bom passe, vai me desculpar, mas eu não sei o que justifica esse rótulo até hoje, porque é um jogador que definitivamente vem entrando cada vez pior no time do Cruzeiro e tá fazendo hora extra com a nossa camisa. A respeito da lateral direita, onde o Edilson era considerado titular provável, o Rogério falou que não escalou o Edilson por causa de uma entrevista que o jogador deu na segunda-feira, que estava voltando de lesão, precisava de mais minutos. Basicamente o Edilson não parecia estar muito confiante, e aí é aquele negócio, O Edilson é um jogador tecnicamente limitado, tá devendo desde que chegou ao Cruzeiro, e apesar do Jadson ter feito um jogo muito ruim, eu não acho que passou por aí a derrota e a eliminação do Cruzeiro. Com o Edilson em campo, provavelmente teria sido a mesma porcaria. E a explicação do Rogério passou muito pela questão de não perder uma substituição, Porque a gente tem o Robinho, que é um jogador que sempre sai do jogo porque se desgasta muito. A gente tem o caso do Dedé, que o próprio Rogério falou que jogou com o joelho inchado, não estava 100%. E como o próprio Rogério falou, ele já tinha essa substituição prevista no segundo tempo da entrada do Fred para ter um jogador de área, Então assim, somando todos esses fatores, é até compreensível, faz sentido para mim ele não ter entrado com o Edilson na lateral e ter jogado com o Jadson. Uma coisa que o Rogério falou na coletiva e eu acho extremamente positiva é que ele negou totalmente a possibilidade do Cruzeiro contratar o Cueva, meio-campista peruano que está no Santos. Isso porque surgiu um boato, de que o agente do Cueva tinha ido à concentração do Cruzeiro lá em Porto Alegre e que o jogador estava muito perto de fechar com o clube. Esse boato surgiu ontem, mas o Rogério já desmentiu na própria coletiva e ainda ressaltou que jogadores com a característica do Cueva ele já tem no Cruzeiro e o Cueva não será contratado. E o Rogério até completou dizendo que o Cruzeiro não está buscando mais contratações. Com a chegada do Ezequiel, a gente tem 32 atletas, o que já é um elenco muito cheio. Por falar no Ezequiel, ele foi finalmente oficializado como novo jogador do Cruzeiro. Ele já estava treinando desde a segunda-feira, Mas agora veio o anúncio oficial da contratação. Nessa sexta ele vai ser apresentado lá na Toca da Raposa. E se tudo der certo, se o nome dele constar no bid até amanhã, no domingo ele já é opção para o Rogério Ceni no jogo contra o Grêmio. Inclusive eu acho que se ele estiver bem fisicamente, já poderia até ser titular, porque ele é um meio-campista de lado e hoje os nossos meio-campistas de lado tem sido David e Marquinhos Gabriel, jogadores que têm sido muito pouco produtivos, especialmente o Marquinhos Gabriel, que eu acho que tem sido ainda pior. Então, como o Ezequiel está disponível, se ele estiver bem, se tiver 100% ali, eu não descartaria ele já sendo titular. Não é o mais provável, mas é uma possibilidade. Eu acho que o Rogério está precisando mexer em peças, testar coisas diferentes, porque a gente já viu que com essa velharia que a gente tem no elenco aí, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E só para fechar esse raciocínio sobre a culpa da eliminação, eu acho que a gente não pode individualizar em uma figura, porque não é o caso. Se fosse para escolher o maior culpado, para mim é de fato a diretoria, sim.
mas passa muito pelos jogadores, passa muito pelo ex-treinador. Enfim, o Cruzeiro vai precisar de mudanças pro ano que vem, mas o foco para essa temporada tem que ser resolver da melhor forma possível esses problemas extra-campo, conseguir ultrapassar logo os 45 pontos para não ter risco de rebaixamento, e aí a gente pensa, né? A gente vai ver se tem possibilidade de sonhar com algo mais. A vaga na Libertadores hoje é um cenário extremamente distante para o ano que vem, mas é aquele negócio, né? Às vezes o G6 pode virar até G9, e aí dependendo do nosso desempenho, se a gente consegue uma arrancada no Brasileiro, poderemos sonhar com algo melhor. Sobre a polêmica fabricada do momento, né? O meia Thiago Neves criticou escolhas do Rogério Ceni no jogo de ontem, falando basicamente que foram muitas improvisações em um setor ali na defesa, né, que o Cruzeiro acaba sentindo muito essas mudanças excessivas, e criticou também o fato de que o Rogério teria passado essas atualizações para o time muito na hora da partida, em cima da hora ali, e que os jogadores não teriam assimilado devidamente. A minha visão sobre essa entrevista é a mesma de quando o Fred deu aquela cornetada lá no Mano Menezes após a eliminação contra o River Plate. Eu acho que o jogador vir falar esse tipo de coisa depois do time acabar de ser eliminado me soa como algo aproveitador e extremamente maldoso para com o treinador. O conteúdo em si não é o grande problema. O Thiago Neves ter criticado muitas improvisações, beleza, mas eu acho que esse é o tipo de coisa que acaba precisando ser tratado internamente, e fazer isso na imprensa só serve para gerar instabilidade dentro do clube, e tudo que o Cruzeiro não precisa hoje é mais instabilidade, gente. Toda hora nós já estamos envolvidos em coisa ruim. Então eu achei que foi desnecessário por parte do atleta, é uma forma de tirar o corpo fora, né, e jogar a responsabilidade nos outros, tipo assim, veja aí os erros que o treinador cometeu. E aí eu gostaria só de lembrar de como foi o desempenho de Thiago Neves nessa semifinal de Copa do Brasil. Ele perdeu uma boa chance de gol, claro, era um lance difícil, aquela bola que ele bate no final do primeiro tempo, quando ainda estava 0-0, a bola passa raspando a trave. E no jogo no Mineirão, que foi a partida que selou a demissão do Mano Menezes, o Thiago Neves perde pelo menos 3 boas chances de finalização chutando para fora. Então, se o Thiago Neves tivesse feito bem o papel dele dentro de campo, talvez nossa situação teria sido bem diferente, nós não teríamos tomado esse 4-0 no agregado, e o Thiago Neves deveria, mais uma vez eu falo disso, né? Joga mais bola e fica mais calado, porque ultimamente o Thiago Neves só aparece falando. Essa falta de autocrítica dos jogadores do Cruzeiro é algo que me preocupa, especialmente dos jogadores medalhões, né? Tipo assim, o erro nunca é deles, a culpa sempre é do técnico, a culpa é do outro, a culpa é do companheiro. Tá na hora de assumir um pouquinho a responsabilidade. Mas no fim das contas eu acho que essa questão se resolve facilmente, sabe? É só Thiago Neves e Rogério Ceni sentou ali, conversou, tá tudo certo. Não acho que o Rogério Ceni vai tirar o Thiago Neves ou apelar com ele por causa disso, acho que não. E aí é mais uma coisa que reforça, né, essa situação. O Thiago Neves não devia ter falado isso publicamente, deveria ter chamado o técnico, feito lá aquelas reuniões que a gente sabe que existem dentro do elenco, especialmente entre os líderes ali, para discutir essas coisas. Isso poderia ter sido conversado e faria muito mais efeito se fosse resolvido internamente. E um outro detalhe que foi uma puta de uma trairagem, né? Porque o Rogério Ceni, desde que chegou, tá toda hora elogiando o Thiago Neves, inclusive no último jogo. Não entendi para que aqueles elogios, numa partida que eu achei que o Thiago Neves não tinha jogado nada, mas o Rogério tá sempre falando muito bem do Thiago, para aqui, para ali, da importância dele, a história que tem dentro do clube, e o cara retribui assim. Enfim, é complicado, né? Cada um sabe o que faz, cada um sabe o que fala, ou não sabe o que fala, né? Como é o caso do Thiago Neves. Quem também resolveu usar os microfones aí para dar declarações interessantes foi o Rafael Sobis, né? Jogador que está no Internacional, defendeu o Cruzeiro até o final do ano passado, e ele afirmou que pediu para deixar o Cruzeiro no final do ano porque não concordavam com questões que estavam acontecendo extra-campo dentro do Cruzeiro. Ele não deu muitos detalhes, ressaltou que não tem mágoa nenhuma do Cruzeiro, que torce pela recuperação da instituição desse momento complicado que a gente vive, mas falou sim que há problemas ali com pessoas que mandavam. E aí, obviamente, ele tá falando do Itair Machado, que é quem manda lá dentro do Cruzeiro. O Rafael Sobis, definitivamente, ele não é falastrão como o Thiago Neves, ele não é esse tipo de jogador que fica conversando borracha na imprensa ou provocando rival. O Sobis é um cara mais contido, e quando ele fala, normalmente ele fala umas coisas um pouco mais contundentes. Até por isso ele é considerado no meio do futebol um cara meio mala, né? Ele é bem mais inteligente que a média dos jogadores. Mas aí tem duas verdades que podem ser complementares. O fato do Rafael Sobis ter pedido para deixar o Cruzeiro porque não concordava com questões internas pode ser que proceda, eu acredito totalmente na palavra dele.
mas a gente tem que lembrar que o desempenho do Rafael Sobis dentro de campo estava muito ruim. Então, no final das contas, a rescisão foi boa para todos, porque ele não estava ajudando dentro de campo, a gente sabe, é um jogador muito caro, e no final das contas foi bom ele ter voltado para o Inter, ele está sendo útil lá, é o time de coração dele, e o Sobis é um cara que eu tenho muito respeito, eu acho que ele nos ajudou bastante, mesmo não sendo o jogador que a torcida imaginou que ele seria. Não tem uma vírgula a criticar do Rafael Sobis, todos sempre falaram que ele foi extremamente profissional, tem até um episódio que ele desmaiou depois de um jogo, ele jogou muito tempo lesionado, enfim, o Sobis foi muito profissional, foi um cara que honrou a camisa do Cruzeiro, mas infelizmente o rendimento dele não foi bom como a gente gostaria. Então cada um segue seu rumo. Agora, essa questão de que o Cruzeiro tem muitos problemas internos, é claro, né? Isso é óbvio, hoje todo mundo já sabe, e é claro que isso impacta muito dentro de campo também. E falando sobre o Diabo, né? Itair Machado conseguiu derrubar a liminar que havia o afastado do cargo de vice-presidente de futebol do Cruzeiro. Ele reassumiu a função aí nessa quinta-feira, mas aí vale ressaltar que o Itair nunca saiu de fato, né? Ele continuava mandando no Cruzeiro, ele apenas não podia assinar a documentação enquanto estava afastado. Aquela manobra que o Wagner Pires fez, botando o Itair como assessor da presidência, mostra muito claramente isso, e o fato de que o presidente nem sabia, né, se o Cruzeiro ia pagar multa ou não pela contratação do Rogério Ceni é outro indício de que quem segue negociando em nome do Cruzeiro é o Itair, a mesma coisa, e ele seguia frequentando o clube diariamente, né? O pessoal sabe disso, foi até noticiado. É triste porque a gente vê que esse tipo de pessoa sempre dá um jeitinho de se livrar dessas coisas, sempre acha brechas na justiça, fica daqui para ali, né? O Itair já fez um monte de absurdo lá na época de Patinga, agora tá aí sugando o Cruzeiro, mas eu sinceramente tenho fé que essa questão não vai durar muito tempo, daqui a pouco o Itair vai ser afastado do Cruzeiro e de forma definitiva, porque ele fez tanta coisa errada no futebol que uma hora eles vão grampear ele. E aí vale ressaltar que o Itair Machado está cumprindo uma outra suspensão, essa do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que foi de 90 dias, né? Ela tá correndo, se eu não me engano, vai até o final de outubro. O atacante Judivan foi emprestado pelo Cruzeiro ao Paraná Clube até o final dessa temporada. O jogador que estava na Tombense disputando a Série C do Campeonato Brasileiro realizou 17 jogos, marcou 5 gols por lá, retornaria para o Cruzeiro agora e foi reemprestado então ao Paraná. Eu sigo achando que o Judivan tá numa fase da carreira que ele precisa basicamente de jogar. E ele conseguiu fazer isso na Tombense, mesmo sendo Série C, eu acho que é positivo, que ele teve a oportunidade de jogar, teve sequência, marcou alguns gols, está recuperando a confiança e voltando a ser um jogador de futebol profissional depois de tantos anos parados entre departamento médico e cirurgias. Eu torço para que ele vá bem no Paraná, torço inclusive para que consiga o acesso à primeira divisão. Ano passado ele ajudou o CSA, naquela reta final também esteve lá emprestado e o CSA conseguiu subir aí para a Série A. Torço para que o Judivan se recupere, volte a jogar, pegue confiança. Não sei se ele vai conseguir voltar a jogar no Cruzeiro, embora eu não desacredite de quem tem talento. E isso eu tenho certeza que ele tem, porque mostrou naquele início de carreira, quando era um jogador importante no Cruzeiro, estava brilhando na seleção sub-20, quando veio aquele problema lá, a entrada do Maurício Lemos. Então espero que o Judivan consiga retomar sua carreira em bom nível. Quem sabe não há espaço no elenco para ele o ano que vem. E vale ressaltar que o Paraná Clube está fazendo até uma boa campanha na Série B, está em 9º lugar na tabela, mas há apenas 3 pontos do G4. Então certamente o Judivan vai estar disputando agora num nível mais competitivo do que estava na Tombense. E para fechar com notícia boa, né, o Cruzeiro enfiou um belíssimo 3-0 no Atlético Mineiro nessa quarta-feira, jogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Os nossos gols foram marcados pelo Thiago, que fez 2 vezes, e o Caio Rosa fechou o placar no segundo tempo. O Cruzeiro foi muito superior, além desses jogadores que a gente já está acostumado a falar como destaques, né, o próprio Caio, o Jadson, o Thiago, que tem marcado gols. Eu gostei muito de ver em campo o Michel, que é aquele garoto que foi promovido para o elenco principal no início do ano, não chegou a jogar e voltou para a base, né? Agora, depois do meio do ano, aí, depois da parada de Copa América, ele voltou a jogar pelo Sub-20. Talvez ele tenha dado uma deslumbrada com a presença no time principal e agora tá recolocando a cabecinha no lugar, tá treinando, tá jogando. Ele deu assistência pro primeiro gol. De jogadores do elenco principal, jogaram nesse clássico o Edu, zagueiro, né? O Vinícius Popó, atacante, e o Adriano, volante, também foram importantes aí pra gente conquistar essa vitória. E o Cruzeiro tá agora em 7º lugar na classificação desse Brasileirão Sub-20, com 24 pontos, empatado com o próprio Atlético nessa posição. O líder é o Flamengo, que tem 30 pontos, 6 a mais, faltam ainda 6 jogos, o Cruzeiro pode subir bem nessa classificação até a reta final. E o nosso próximo jogo no Brasileirão Sub-20 é na quarta-feira da semana que vem, outro clássico, dessa vez contra o América. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para opinar sobre esses variados temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!